Falamos ao vivo da redação da TV Câmara Osasco, esse é o Direto da Redação. E hoje, para conversar com a gente e para falar sobre o SESC, nós trouxemos a nossa convidada, Denise Mariano. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada, uma boa tarde a todos. Denise é secretária adjunta, gerente adjunta do SESC Osasco. Eu gostaria de te pedir que você faça uma breve introdução de quem é você e da sua história dentro do SESC. Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Denise Mariano, eu sou gerente adjunta do SESC Osasco, tenho graduação em Educação Física desde 99. Tive a oportunidade também de ter 2 cursos de pós-graduação na mesma área, de Educação Física Escolar e Educação Física na Primeira Infância. Recentemente concluí um MBA em Bens Culturais, Economia e Gestão Cultural e ao longo dos meus 16 anos de atuação no SESC, tive a oportunidade de participar e atuar em diversas áreas da instituição, já podendo ter trabalhado em 3 outras unidades, que é no SESC Santos, no SESC São Caetano e no SESC de Campinas, em diferentes funções, antes de ter a oportunidade de vir aqui para Osasco e trabalhar nessa unidade. É um desafio grande fazer parte da família SESC, mas as pessoas são muito aguerridas ao projeto SESC, né? Todo mundo que está lá faz parte de coração, é um trabalho que não é um trabalho, de fato, parece que as pessoas estão ali por amor, né? Vai além. O SESC está completando aí, está em um ano inteiro de comemorações em virtude dos seus 70 anos. Começou lá em meados de 1946, é uma longa história, é uma história que começou de maneira delicada e ganhou proporções enormes, né? E eu queria que você dissesse um pouquinho dessa história do SESC e justo você que fez parte e faz parte dela tão fortemente. Como você falou muito bem, o SESC, ele desde 1946, quando foi o SESC virginiano como eu, nasceu dia 13 de setembro de 46, e desde então vem fazendo um projeto muito bacana. Ele nasceu como uma instituição de assistência social e ao longo do tempo, ainda na década de 40, já fez um grande projeto e reforço, e já isso na época foi bastante vanguarda, de um projeto educacional e cultural muito grande, né? E quando a gente fala de cultura, a gente fala nas diferentes perspectivas e variações que a cultura tem, né? É uma questão ampla, a gente costuma dizer que a gente faz um projeto educativo na sua verdadeira essência, né? A gente trabalha com educação não formal, então a gente trabalha com valores, com diversidade, com cidadania, então é um processo muito amplo. Os nossos programas de atuação na área de educação, de saúde, de recreação, de cultura, eles também atendem não só ao público comerciário, como toda a população e comunidade que o SESC está inserido. E já são 40 unidades de SESC, né, promovendo aí, principalmente essa integração entre cuidado, né, a parte de assistência social, essa educação que não é uma educação formal, como você bem disse, é uma educação permanente, né, como vocês costumam dizer, é uma educação mais abrangente, e a parte cultural, que de fato forma a personalidade e a estrutura da sociedade, né. E para comemorar esses 70 anos, para relembrar a importância do SESC, o Legislativo aqui da Câmara ofereceu uma placa, né, em outorga, em comemoração, foi proposta à época pela vereadora Mazé, que hoje não é mais vereadora, mas foi mantido, né, essa questão da placa, e foi entregue há poucos dias para vocês, não é isso? Exato, no último dia 28 de junho a gente teve o prazer de receber aqui da casa a placa em comemoração aos 70 anos de atuação do SESC. Em Osasco nós estamos aqui já inseridos desde julho de 2010 e na verdade foi uma felicidade muito grande. Nosso diretor regional veio até Osasco para receber essa homenagem. Nós ficamos muito felizes e envaidecidos, até porque não, porque é um reconhecimento de um trabalho muito sério, muito aplicado. Como você falou, a gente tem uma grande satisfação em fazer esse trabalho diariamente. Aqui em Osasco a unidade está aberta sempre das 13 às 22, de terça a sexta, e das 10 às 19 durante os finais de semana e feriados. E às vezes também tem um horário expandido quando a gente tem shows, espetáculos de teatro. E o mais bacana de receber
esse reconhecimento da casa, perceber que o SESC está, de uma certa forma, muito integrado à comunidade, né? Esse reconhecimento vem por uma atuação dos programas que o SESC exerce na cidade, né? O SESC, como eu havia dito já anteriormente, tem os programas na área de saúde, na área de cultura, na área de esporte, e além dos programas que o próprio SESC traz, a gente também consegue ter muitas intersecções com a comunidade através de algumas parcerias com a própria prefeitura. E o SESC é uma instituição de identidade, que gera identidade, mas que recebe também a identidade do ambiente em que está inserido, né? Vocês fazem uma pesquisa e uma análise, não é isso? Para entender a comunidade? Exato. Toda vez que o SESC está numa cidade, a gente sempre procura entender o meio que a gente está colocado, né? Nós temos valores, missões institucionais para serem realizadas e todas elas estão muito alinhadas com o que a gente procura colher da própria comunidade que a gente está inserido. Por exemplo, no SESC Osasco, você vai observar que a gente tem uma área muito bacana de acolhimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, e a gente tem programas muito grandes de formação nessas áreas. Então a gente recebe diariamente mais de 1000 pessoas que procuram o SESC para fazer essas variadas atividades. Então a gente procura entender o contexto local onde o SESC está inserido, do bairro, da cidade, verifica quais são as maiores carências para poder ter uma atuação que realmente faça mais sentido naquela comunidade, né? Infelizmente, a gente, desde que estamos aqui inseridos, temos tido da população e até também dos canais oficiais da prefeitura uma avaliação muito positiva do nosso trabalho, né? E a própria atuação que a gente desempenha ao longo desses anos tem feito esse trabalho ser muito ressignificado a cada dia e pelos nossos técnicos, pela nossa equipe técnica. E todo esse trabalho de percepção da comunidade já fez com que tivesse hoje algum tipo de projeto específico para Osasco ou com mais a identidade e as necessidades do povo osasquense? Sim, sempre que a gente vem para o local a gente faz esse estudo, né? E a gente observou que a região tinha um pouco de dificuldade no fomento da cultura local, dos artistas locais. Então nós elaboramos uma programação e uma atividade que é chamada de Ecos Musicais. Essa atividade ela busca fomentar a cultura, no caso especificamente desse projeto, na área musical, conversando com as bandas, recebendo os materiais dos cantores e as cantoras, de Osasco e das 16 cidades que a gente atende. A gente tem uma base de atendimento aqui de 16 cidades. E a gente recebe esse material, conversa com as bandas, tem um curador. Nessa versão agora do Ecos a gente está com a Vera Figueiredo como curadora, já tivemos Bocato, já tivemos o Clemente em outras edições. E nessa edição está a Vera Figueiredo, a primeira mulher, inclusive, curadora do projeto. E esses artistas, eles dão uns toques de produção nas bandas, como elas podem se formalizar, elas recebem um cachê, então a banda consegue ter uma visão mais profissional de como se inserir no mercado e elas têm a oportunidade de fazer o trabalho, de desenvolver esse trabalho, podendo divulgá-lo e tendo um espaço de apresentação no próprio SESC. Até porque o trabalho de quem faz cultura é muito difícil, né? Não é um trabalho que as pessoas abracem com facilidade. Então, quem não conseguiu despontar, de fato, tem dificuldade de se manter fazendo cultura dentro do nosso contexto social, que não abraça tanto as questões culturais, infelizmente, ainda, né? Uma das grandes valias do SESC na nossa sociedade é justamente essa, aproximar as pessoas da parte cultural. Sim, uma das ações até que nós fizemos a respeito disso, de dar visibilidade e foco para essas bandas e artistas locais, é que ao final de cada edição a gente fez um catálogo, onde a gente apresenta as bandas, o material que elas têm à disposição, o contato delas, a gente consegue fazer uma apresentação de uma forma profissional que essas pessoas possam, de fato, ter uma inserção no mercado e algumas delas já nos trouxeram, já foram contratadas por outros SESCs e por outras instituições que não outras unidades do SESC e já puderam, pelo menos, começar a sua caminhada na área artística.
Muito legal esse trabalho, muito bonito, de fato. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre SESC, falando mais sobre SESC de Osasco. Não saia daí, é rapidinho. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Direto da Redação, hoje num papo super agradável com Denise Mariano, que é gerente adjunta do SESC Osasco. Denise, nós falávamos há pouco sobre o SESC, vamos continuar falando sobre ele e temos muito a dizer, com certeza. Existe uma carreta instalada no SESC Osasco que faz um trabalho de odontologia, que é o OdontoSesc. Você pode esclarecer para a gente como que é a estrutura desse trabalho? Sim. Nas instalações do SESC Osasco nós temos uma carreta. Essa carreta a gente chama de OdontoSesc. Ela faz um trabalho muito focado na prevenção das doenças bucais. Dentro dessa carreta nós temos 4 consultórios e ela funciona desde o 12h30 até as 22 horas. Ao longo desse tempo a gente atende muitas pessoas. Esse serviço ele é destinado a todas as pessoas que são comerciárias e atuam nas áreas do comércio, bens, serviços e turismo. É um serviço muito qualificado, os nossos profissionais são muito especializados, a gente atua na área de prevenção, mas também fazemos os trabalhos curativos. A gente vem fazendo há algum tempo, inclusive com as creches municipais, esse trabalho que chama Sorriso é Coisa Séria. É um projeto que o SESC tem de poder avaliar a saúde bucal das crianças do município e poder fazer, além de um trabalho de esclarecimento com as próprias crianças, também uma visão um pouco mais ampliada disso, envolvendo pais e professores que vão auxiliar essas crianças na escovação, num pensamento mais saudável de alimentação. É um trabalho todo estruturado para poder, no final, que a gente tenha as crianças com uma dentição mais saudável, né? Já tem algum tempo que esse trabalho acontece. E ao final desse trabalho a gente sempre tem, felizmente, uma avaliação muito positiva por parte dos educadores que acompanham também ao longo do ano essas tratativas com as crianças. Entre os trabalhos do SESC existe também o Mesa Brasil SESC, sim, que é um trabalho muito bonito de captação de alimentos e redirecionamento. Como é que funciona a estrutura desse trabalho e para onde vai esse alimento que é captado? Então, o Mesa Brasil do SESC, ele é uma ação contra a fome. A dinâmica do trabalho basicamente muito simples, por isso que eu acredito que ele funcione bem. É você captar alimentos de vários doadores, o alimento de um estabelecimento comercial, por exemplo, um mercado, onde aquele alimento ele não tem um valor comercial, mas ele está plenamente saudável e tem um valor nutricional muito grande ainda. Então o que o SESC faz? O SESC vai até lá, conversa com esse doador, possível doador, que é o comerciante, faz treinamentos para essa equipe, porque esse alimento, para ser doado, ele precisa estar em condições boas. Então ele precisa ter uma condição bacana de doação e de manipulação. Após a captação desse alimento, ele é destinado para as instituições que fazem parte do cadastro do SESC. Essas instituições elas são constantemente avaliadas, fiscalizadas, precisam estar com a documentação toda em ordem, cozinha em ordem, depósito em ordem, e elas são de diferentes naturezas, que cuidam de criança, instituições de longa permanência, instituições e abrigos que cuidam de idosos, de uma série
uma série grande de instituições que a gente atua aqui na região, em Osasco e nas 16 cidades. Hoje o Sesc Osasco, ele tem 40 doadores em toda a região e a gente consegue atender 74 instituições. É uma base de 30 toneladas por mês, então isso é muito alimento, né? E além disso, que é uma coisa muito importante do programa, não só oferecer esse alimento, fazer a doação desse alimento, mas também proporcionar um treinamento de recuperação desse alimento, de um uso mais saudável e adequado desse alimento, de aproveitamento integral desse alimento. Então, se o comerciante doa uma batata, por exemplo, então as cozinheiras, elas passam por um treinamento que elas vão saber usar a batata de forma integral, inclusive as cascas, saber que tipo de preparo pode fazer com essa casca, como ela pode ter uma influência bacana e um alimento gostoso e atrativo, por exemplo, para uma criança. Então isso é uma das diretrizes do programa, não só a doação, mas o aproveitamento integral e para isso o treinamento dos profissionais que lidam com isso. E a pessoa que é dona de comércio ou que tem a possibilidade, que se sente dentro desse grupo de pessoas possíveis de doar, como é que faz, como é que acessa o Sesc para fazer parte desse projeto? Lá em Osasco, a gente tem uma nutricionista chamada Carla Maran. Ela faz visitas constantes e agendadas aos diversos estabelecimentos comerciais. E as pessoas podem entrar em contato com o MESA através do nosso e-mail osasco.sescsp.org.br, interessadas em fazer doação. É só colocar no assunto Mesa Brasil. A Carla, que é a nossa nutricionista, vai entrar em contato, fazer a visita, explicar como acontece o programa, explicar da forma como a empresa também tem que estar estimulada a colaborar com essa doação, e a gente se compromete a fazer inclusive o treinamento dos funcionários para poder ter um maior aproveitamento desses alimentos para quem vai receber na outra ponta. Falado de alimento, nutrir do corpo, nutrindo a parte cultural agora. Como é que funciona o Sesc Turismo Cultural? Olha, a gente tem um programa de turismo social no Sesc, social. E ele acontece já há alguns anos e é algo que tem sido muito interessante em Osasco. A gente tem duas frentes de atuação no nosso planejamento em Osasco com o turismo social. Uma é voltada às excursões, que podem ser excursões longas de uma semana, 10 dias, dependendo do roteiro, do tempo de deslocamento. E uma outra é o passeio de um dia. Que o passeio de um dia, a pessoa ela se desloca por um tempo menor, faz todas as atividades educativas e turísticas da região, pode ser próxima da gente, pode ser em São Paulo, pode ser a ida ao museu, pode ser a ida a algum tipo de evento, alguma exposição do Sesc ou fora do Sesc. Todas essas atividades, elas são subsidiadas em parte pelo Sesc, para que o comerciário e as pessoas que comprem a atividade também tenham uma condição financeira que ela possa ser acessível. Então, ela não é um preço que se trabalha no mercado, ela é acessível às pessoas. E tem um roteiro que é diferenciado. A gente sempre trabalha, como a gente vem dizendo aqui, com a educação formal, a educação não formal. E isso também é levado nos nossos roteiros de turismo. Então, a pessoa, de repente, quando a gente faz um roteiro para o Rio de Janeiro, ela não vai só conhecer os pontos tradicionais turísticos do Rio de Janeiro. A gente tem um roteiro, por exemplo, chamado Rio de Janeiro de Cartola. Então, ela vai, além dos pontos tradicionais do turismo que tem no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, a gente também leva as pessoas a refletirem um pouco sobre um determinado ciclo cultural que houve na cidade. Nesse caso, por exemplo, sobre a linguagem do samba, né? Como isso se dá em algumas comunidades, como isso afeta a comunidade, dentro da perspectiva local, da economia, da geração de identidade daquela comunidade. Então, assim, existe uma reflexão além do próprio passeio, né? Então, isso é importante da gente estar constantemente falando, conversando. E no caso do turismo social, o apelo é muito grande, né? Acho que a maioria das pessoas gosta muito de passear, de viajar. E no caso do Sesc, como o valor também é bastante acessível, é um programa que é bastante procurado, tanto para os passeios de um dia, como para as nossas excursões. Outra vertente do Sesc, quem já teve a oportunidade de ir ao Sesc Osasco, pôde notar que tem bastante espaço para esporte, tanto esporte que
esportes maiores, né, esportes que ocupam menos espaço, mas tem bastante essa interação com o esporte. Como é que vocês trabalham isso lá dentro? Olha, quem já foi ao Sesc Osasco, eu acho que fica bastante feliz em ver que tem muita opção para quem gosta de atividade física, esportiva, enfim. A gente tem hoje lá o privilégio de ter um campo society com dimensões muito boas, tem uma quadra poliesportiva e tem uma quadra de areia. Então, assim, são espaços que são constantemente, eles passam por manutenção, eles estão sempre repletos de pessoas praticando alguma atividade física, principalmente também a quadra de areia, voleibol, futebol de areia, a procura é muito grande e a gente tem horários específicos para a prática dessa modalidade. E o bacana é que você vê criança, adulto, adolescente, terceira idade, todo mundo praticando atividade física. E na perspectiva de um esporte de participação, um esporte onde ele acontece para todos, né? Essa é a nossa perspectiva dentro da área de esportes. Esses são os esportes que ocupam mais espaço, mas tem também tênis de mesa, né? Que é super legal, o pessoal fica bastante lá brincando. A gente vai fazer mais uma paradinha, viu, Denise? Nós vamos fazer mais um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o Sesc, falando sobre cinema ao ar livre. A gente volta já já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta ao vivo com o Direto da Redação, hoje falando sobre o Sesc da unidade de Osasco, mais especificamente, que tem cinema ao ar livre, não é mesmo, Denise? Como é que funciona isso? É uma volta aos velhos tempos? Como é que é? Exatamente, a gente já tem algum tempo o nosso Cine Chaparral, que é inspirado nos antigos cines drive-in, e a gente, além de abrigar os carros que vão até no estacionamento do Sesc para assistir aos filmes, a gente também disponibiliza várias cadeiras de praia para que as pessoas que não vão de carro, vão a pé ou vão de ônibus, elas possam também participar. E agora no friozinho a gente também oferece às pessoas uma mantinha para todo mundo ficar aquecido e acolhido assistindo aos filmes. É um grande sucesso a nossa programação. Toda última sexta e último sábado do mês a gente faz essa programação. E agora a gente tem um tema do Projeto Férias que chama Férias Terríveis. Então a gente tem 2 filmes de terror esse final de mês. Então está todo mundo convidado a participar. Acho que é uma experiência que vale muito a pena. Quem ainda não teve a oportunidade, eu convido porque é muito bacana, muito satisfatório. E diferente, né, do cinema que está todo mundo aí acostumado a fazer o uso que é inserido aí dentro dos shoppings. Exato, a gente passa por uma experiência que é, como a gente costuma dizer, uma experiência completa, né? Você enxerga o filme, você escuta o filme, você tem em alguns momentos alguns atores que interagem com essa plateia que está assistindo, então é uma experiência diferente de ir à sala de cinema, né? É algo bastante interessante, vale a pena conferir. Denise, o Sesc tem uma infraestrutura muito grande, um trabalho muito grande e tudo isso custa. Sim. De onde vem a verba para que o Sesc se mantenha? Como a gente falou no começo, o Sesc, desde 1946, da data de sua fundação, ele tem algumas preocupações, entre elas de se manter. Todo o dinheiro que custeia os serviços do Sesc, ele vem da folha de pagamento dos funcionários que estão no comércio, serviços e turismo. 1,5% que os funcionários destinam para custear todas as ações do Sesc. E todas as ações da nossa área de cultura, educação, recreação, esporte, todas elas são custeadas com isso, inclusive folha de pagamento dos funcionários. E como é que a pessoa faz para fazer parte do Sesc, para saber se tem direito a fazer parte do Sesc? É só em uma das nossas unidades ou até acessar o nosso site, que é o www.sescsp.com.br.
Lá você tem a relação do que você precisa levar para fazer. Mas se você for funcionário de uma empresa que contribua para o comércio de bens, serviços e turismo social, você tem direito a participar do SESC. Os hospitais também, das áreas particulares, eles também têm direito a estar usufruindo das instalações do SESC. E a gente conversava também sobre as pessoas, né, que não... Exato, era a minha pergunta de sequência. E quem não é desse setor especificamente e quer fazer parte dos trabalhos do SESC, como é que faria? Olha, é muito simples. As pessoas podem participar, o SESC é aberto a toda a comunidade. Então essas pessoas podem, eventualmente, eu quero fazer uma oficina, mas eu não sou ligado ao comércio. Você pode ir à nossa central de atendimento, você se inscreve para a atividade e você vai fazer aquela atividade. Normalmente as pessoas perguntam, mas tem muita gente, a procura é muito grande. A gente sempre destina um período do mês só para os comerciários, a inscrição dos comerciários, que é sempre o nosso público prioritário. Mas as vagas remanescentes, elas são destinadas à comunidade. Então, as pessoas todas têm a oportunidade de fazer as atividades que são oferecidas no SESC, seja as atividades esportivas, da área social ou da área cultural. Então, sempre tem uma forma de você estar participando das atividades que nós oferecemos. Quem já foi ao SESC Osasco tem a oportunidade de perceber que é um SESC, uma unidade do SESC com características de ar livre. Mas, se já foi a outras unidades do SESC, vê também que a unidade de Osasco é uma unidade mais simples. E a explicação para isso é que é uma unidade provisória, não é? Exato. E aí existe uma tendência de essa unidade provisória se tornar definitiva. Como é que está esse trâmite e como que é feita a análise para se decidir que uma unidade provisória passa a ser definitiva? Exato. A unidade de Osasco ela tem estruturas de tendas ao ar livre, tem tem edificação também, né, de alvenaria, mas também uma boa parte do nosso espaço é feito por tendas. E ela realmente, como você disse, é um pouco diferente das unidades que já estão estabelecidas em outros locais, como na capital, por exemplo. Há 7 anos o SESC já está nessas estruturas aqui em Osasco e durante esse tempo foi desenvolvendo um processo de construção do projeto através de um concurso para a unidade. Esse projeto foi realizado, ele já está em fase de execução de todos os planejamentos do projeto executivo e no final do ano que vem a gente deve, se o planejamento continuar fluindo como está, a gente deve já começar a ter a construção da unidade nova. E como você perguntou, como a gente faz isso, a gente sempre quando tem essa unidade provisória, a gente procura, de uma certa forma, conhecer mais a clientela, saber do que se trata, aquele trabalho que a gente está realizando lá no espaço. E isso nos ajuda muito no momento de poder fazer os projetos para a construção da unidade definitiva. No caso de Osasco, Osasco receberá uma das unidades mais bonitas, eu sou um pouco suspeita para dizer, mas uma das unidades mais bonitas do nosso regional e vai ser uma unidade muito grande. Uma unidade que terá um parque aquático muito bom, muito grande, muito bonito, que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né? Vai ter piscina no novo SESC? Terá uma piscina maravilhosa que tenho certeza que vai agradar a todos. Você disse que existe uma previsão, desde que tudo se mantenha como vai, sim, de começar as obras no final do ano que vem. E iniciadas as obras, quanto tempo a expectativa de execução para que se tenha um novo SESC? A gente precisa, quando a gente fala em tempo de obra, tem toda uma questão de a licitação ela tem que acontecer nos prazos devidos. Isso acontecendo, quando a obra começa a ser realizada, tem as questões climáticas que também contam. Mas eu imagino que a gente deva ter uma unidade pronta em aproximadamente 4 anos. Isso pode variar um pouco mais, um pouco menos, depende de como a obra vai se dando ao longo do período, né? Quando você começa tem estudos do solo, a gente tem um solo que às vezes apresenta alguma surpresa durante a construção, mas em média as construções do SESC elas têm
uma duração de 4 anos. Essa unidade, como será uma unidade muito grande, deve ficar mais ou menos por volta desse tempo. Legal, vamos aguardar, né? Porque de certo vai valer a pena essa espera para ter um SESC definitivo aqui na cidade. Denise, muitas oficinas são feitas também dentro do SESC, né? Com vários focos, vários tipos de público. Como é que funciona essa estrutura das oficinas? Sim. Nós temos uma série de oficinas para diversas áreas. Temos oficinas na área esportiva, na área cultural, na área de alimentação. E isso acontece com planejamento mensal. Todo mês a nossa programação faz propostas, tem um tema que se trabalha durante o mês e a gente vai oferecendo diversas propostas. A gente tem duas agora que estão muito procuradas, que é uma de costura criativa e a outra de marcenaria. Então as pessoas e isso acontece inclusive em módulos. Às vezes a oficina tem tanta procura que a gente costuma repeti-la 2 ou 3 meses, ou faz o módulo 1, módulo 2, módulo 3, para a pessoa poder ter uma possibilidade de continuidade do que vem sendo aprendido, né? E fora as oficinas que têm uma perspectiva de aprendizado ao longo de um certo tempo, 1 mês a 2 meses, até 3 meses a gente faz duração de oficinas, tem as oficinas também que acontecem todo final de semana, para crianças, para pais e crianças, de uma forma mais recreativa, que as pessoas possam também ter uma atividade ao longo do dia no SESC. Então, assim, tem para todas as idades, para todos os focos de interesse e com inscrição antecipada e com inscrição na hora também. Denise, o SESC é realmente um universo muito amplo e para saber como acessar tudo isso, para ter acesso à informação do que está acontecendo, como que a pessoa faz? As pessoas podem ir diretamente às unidades do SESC ou podem também, de uma forma mais fácil e interativa, entrar no nosso site que é www.sescsp.org.br/Osasco. Ela vai ter acesso a toda a programação que o SESC Osasco tem disponível durante o mês, pode se preparar, a gente faz algumas promoções também de ingressos no próprio site, então ela pode estar acompanhando e de repente ter até algumas atividades que tem algum custo mínimo, mas tem algum custo, ela pode conseguir de uma forma gratuita acompanhando os nossos canais da internet. Denise Mariano, foi muito bom conversar com você, Obrigada. falar sobre o SESC e trazer informações para a sociedade dessa ferramenta tão importante, dessa instituição tão importante que é o SESC, principalmente aqui na nossa cidade. Para você que acompanhou essa entrevista, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube também, posteriormente, se você quiser acompanhar, TV Câmara Osasco no YouTube. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê por aí.